Feliz sábado. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque temos essa bendita esperança, como o trio cantou. Nós podemos encontrar isso, em Tito 2:13, que deveria ser o verso aí de todo adventista, Aguardamos aí a bendita esperança de ver o nosso Jesus voltar. Então, louvado seja o nome de Deus essa manhã, porque a sua palavra vai ser aberta, porque as nossas vidas podem ser transformadas pelo poder do exemplo e porque você está aqui. Porque você veio aqui, porque você tem as suas necessidades, você tem as suas carências e principalmente porque você reconhece que você é um servo, porque você depende desse Deus maravilhoso. Então, louvado seja o nome de Deus pela sua presença essa manhã. Vamos então orar, irmãos, para que nessa manhã a palavra de Deus seja exaltada, para que independente de quem seja um instrumento humano, para que o seu poder se manifeste e que transforme as nossas vidas. Vamos então orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui nessa manhã porque reconhecemos que dependemos de Ti. Reconhecemos, Pai, que somos Teus servos. E temos a bendita esperança, Pai, de que um dia o Senhor vai se manifestar com grande poder, grande glória, Pai, para destruir o pecado, mas principalmente para nos redimir, para nos resgatar e para nos levar, Pai, para que possamos viver na Tua santa e bendita presença eternamente. Que agora a Sua palavra seja exaltada, em Seu nome nós oramos, amém. Bom, irmãos, para quem não me conhece, temos aqui alguns visitantes de outras igrejas, a maioria me conhece, mas eu sou a Carol Salles, eu sou psicóloga. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu não nasci psicóloga, eu também não nasci adventista. Ao longo da minha trajetória, eu fui me encontrando com essas duas coisas. Me encontrei primeiro com a igreja e depois me encontrei com a psicologia. E ao longo do tempo, foi difícil para eu conciliar algumas coisas. Não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu tive ao longo da vida de conciliar algumas coisas. Principalmente alguns princípios que a psicologia traz. Se a gente for reparar, irmãos, a psicologia ela é a ciência do eu, Ela é a ciência do auto. O autoconhecimento, o autocuidado, a autoconfiança e esses autos aí que vão afora. E eu sempre tive muita dificuldade de entender isso, porque enquanto a psicologia falava sobre essa questão do eu, sobre o auto, sobre o poder que nós temos de transformar a nossa vida, o poder que nós temos de fazer as nossas mudanças, o poder da nossa vontade para transformar aquilo que nós precisamos, por um outro lado, nós temos a palavra de Deus, que é soberana sobre todas as coisas, que nos diz exatamente ao contrário. Que nos diz que nós devemos submeter esse eu, submeter essa vontade sobre a vontade de Deus. E isso sempre me intrigou, isso sempre me acompanhou, e eu acho que de um tempo para cá eu comecei a resolver essas coisas. Comecei, Que essa trajetória aí a gente vai consolidando e aprendendo sempre aos poucos. Uma palavra, por exemplo, que a psicologia usa muito é a autoestima, A autoestima, aquela estima que nós temos por nós mesmos, aquilo que nós podemos desenvolver. E aí, como é que será que a Bíblia apresenta essa noção? Qual que será que seria a noção bíblica da autoestima? Ou da autoconfiança? E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de refletir um pouquinho essa manhã. Exatamente sobre esse papel da autoestima, ou o que seria a autoestima numa dimensão da Bíblia. Qual que seria, então, o papel da autoestima humana, desse eu humano, diante, então, daquilo que Deus tem para nós, especialmente dos seus propósitos. E aí, irmãos, eu encontrei a história de um personagem bíblico muito interessante. Para quem está fazendo o ano bíblico, aquele ano bíblico mais regular, de 3 ou 4 capítulos por dia, recentemente pararam aí para refletir um pouco na história desse personagem. Ele não está na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, ele não está lá. Mas por meio dele, uma pessoa foi para lá, que foi Raabe. Por meio do que ele promoveu, que foi enviar os espias para poderem espiar a terra de Jericó, uma pessoa entrou na galeria da fé. Se vocês forem reparar, ele é um dos personagens bíblicos que mais tem histórias contadas na Bíblia. Fora esse personagem, nós temos grandes nomes como Paulo, como Moisés, acima de todos de Jesus,
Mas esse personagem aqui também tem muitas histórias contadas. Desde o momento em que ele foi chamado, até o momento em que ele conseguiu consolidar os propósitos de Deus para o povo de Israel. Vocês sabem de quem eu estou falando? De Josué. De Josué. E a nossa mensagem, irmãos, se encontra especialmente aí concentrada nos capítulos 1 a 8 do livro de Josué, mas principalmente no capítulo 1. E eu gostaria de ler com vocês, irmãos, até o versículo 9. Vamos então acompanhar a leitura bíblica dessa manhã, Josué capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 9. E nesse trecho, irmãos, foi o que eu chamei aqui para o sermão dessa manhã de um encorajamento do forte Josué. Um encorajamento do forte Josué. E eu espero que a partir dessa leitura a gente consiga exatamente refletir isso. Qual que foi o papel de Josué nas grandes conquistas do povo de Deus e qual que foi o papel do propósito de Deus na vida dele? Vamos então ler a partir do versículo 1. Deus anima Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos aqui até o versículo 8. Nesses trechos, irmãos, nós temos aí uma lição, não de autoestima, mas o que eu sempre chamo de estima do alto. Estima do alto. E eu acho que eu consegui, através das histórias dos personagens da Bíblia, entender isso. Nós temos um plano, nós temos uma parte no plano de Deus, que seria essa autoconfiança e essa autoestima que Deus coloca no nosso coração. Mas, acima de tudo, irmãos, nós temos uma estima do alto, uma estima que vem dos céus, uma estima que vem dos seus propósitos. E muitas vezes, irmãos, essas coisas não andam juntas. Às vezes a nossa própria estima, às vezes a nossa confiança está lá embaixo, né? Enquanto Deus tem grandes propósitos e grandes maravilhas querendo fazer em nossas vidas. Vamos pensar um pouquinho na vida de Josué. Será que Josué tinha motivos para desanimar? Ou será que Josué tinha motivos para não cumprir os propósitos de Deus? Ou para ter uma autoconfiança muito baixa? Tinha, irmãos, tinha muitos motivos para isso. Vamos, por exemplo, para o finalzinho ali do capítulo de Deuteronômios, ali no capítulo 34, no versículo 10. Olha que forte, irmãos, esse verso. Deuteronômio 34, versículo 10. Diz assim o verso: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Coitado de Josué, né, irmãos? Imagina pegar um verso desse, não? Então imagina saber o poder e a liderança que Moisés tinha, as grandes realizações que Moisés tinha feito com seu povo. Se ele fosse olhar na dimensão só terrena,
Se ele fosse olhar numa dimensão só ali do que ele seria capaz de fazer, ele nunca se sentiria capaz de realizar tudo aquilo que Deus teria para ele. Nunca nenhum líder como Moisés se levantou. Moisés, aquele que tinha libertado o povo de 430 anos de servidão no Egito. Os grandes, então, lamentos que o povo tinha, e nós sabemos como o povo de Israel era murmurador, não é verdade? Aguentar esse povo não deveria ser fácil como líder. Será que ele não tinha motivos, irmãos, para desistir, para fracassar, para não ter essa autoconfiança? Sem dúvida que tinha, mas ele sabia que além dessa autoconfiança, ele sabia que além dessa autoestima que ele deveria ter, ele teria de ter a estima do alto. A estima do alto. E aqui a gente já consegue perceber, nós precisamos sempre desenvolver a nossa autoconfiança, mas com certeza sempre sabendo que existe uma estima do alto que vem do nosso Deus através dos seus propósitos. Olha também, irmãos, que interessante, um outro motivo para Josué desistir. Além de não ter um líder como Moisés, ele teve que também sepultar este líder. No mesmo capítulo 34, nos versículos 5 e 6, vocês podem então acompanhar que Moisés morreu, né? Como diz a palavra de Deus. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe. Imagina então, irmãos. Imagina você ter que sepultar, imagina você ter que ver então o seu líder ir para a sepultura. Se ele fosse olhar só na dimensão da própria autoconfiança, ele poderia dizer assim, não, o meu líder já está morto. Não, agora, aquela pessoa que me ensinou durante todo o tempo, eu não vou dar conta de fazer as coisas sem ele. Ele acompanhou o sepultamento de Moisés. Com ele, poderia também ter ido toda a esperança e toda a confiança dele. Mas não foi assim que aconteceu. Uma outra coisa interessante também, ele mas ele acompanhou também a morte de toda a sua geração. Não foi isso? Toda aquela geração que caminhou com ele durante o deserto, durante 40 anos, toda aquela geração padeceu. Somente ele e Caleb que entraram na terra prometida, não foi isso? Então, coitado de Josué, não é verdade, irmãos? Um grande líder que ele deveria substituir. Moisés já havia morrido. Todos os seus amigos também já tinham sido sepultados. O que faltava então para Josué? Se ele fosse só ver a dimensão então dessa autoconfiança, desse eu direcionado para o eu, talvez ele não tivesse então muita esperança. Mas Deus tinha um propósito, irmãos, para a vida de Josué. Assim como ele também tem um propósito para nossas vidas hoje, amém? E o que Deus então fala para Josué enfaticamente no capítulo 1? Se vocês forem observar numa leitura mais aprofundada desse capítulo, Deus repete essa frase pelo menos 3 vezes no capítulo 1. E essa frase, essa expressão, está ali, a primeira vez que ela é mencionada é no versículo 6. Qual que é, então, a expressão que Deus usa para dar estima do alto para Josué? Para além da autoestima, da estima que vem do alto. O que Deus diz para ele? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 7, o que Deus reforça para Josué? Tão somente esforça-te e sê corajoso. E ali no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Eu acredito que Deus já sabia que Josué tinha todos os motivos humanos, todos os motivos centrados no eu para fracassar. Sua geração já tinha sido passada, o seu líder já havia morrido, o povo era muito murmurador e o desafio de conquistar uma terra era imenso. Mas Deus tinha uma missão para Josué. Deus tinha um propósito. E essa estima do alto, irmãos, ela é muito poderosa.
Ela é mais poderosa do que qualquer autoestima. Ela é mais poderosa do que qualquer autoconfiança. Porque mesmo diante dos fracassos e mesmo diante dos obstáculos, nós conseguimos enxergar além. Nós conseguimos enxergar os obstáculos como desafio. E aqui eu fiquei pensando, irmãos, em algumas características que Josué tinha que ajudaram ele a transformar essa estima do alto na sua própria autoconfiança. Se nós formos lá no capítulo 2, quando Josué então envia os espias para espiarem a cidade de Jericó, que era onde Raabe estava e Raabe morava, nós conseguimos observar duas habilidades que Josué tinha de uma maneira muito presente, que era uma capacidade de planejamento e uma paciência. Não é verdade? Josué precisou esperar para que aquele plano de conquistar a cidade de Jericó fosse alcançado. E muitas vezes, irmãos, Deus nos pede que nós desenvolvamos algumas características que também não dependem lá do céu. Não é verdade? Me lembro de um sermão aqui que o pastor William falou, que ele disse assim, olha, às vezes a gente coloca algumas coisas na conta de Deus, a gente coloca algumas coisas na conta do inimigo, quando tem algumas coisas que são responsabilidades e são consequências das nossas próprias ações. Não é verdade? Deus tinha um plano para Josué, sem dúvida que tinha, mas Josué também tinha a sua parte a desempenhar nesse plano, sem dúvida que tinha. Se Josué fosse alguém apressado, se Josué fosse alguém impulsivo, com certeza aquele plano não daria certo. Ele fracassou, sem dúvida, né? Ele fracassou. Por exemplo, quando eles, após a tomada de Jericó, eles vão tentar conquistar a cidade de Ai, nós vemos ali no capítulo 7 que o pecado de Acã, não por uma característica do próprio Josué, não foi? Não foi em função do que o próprio Josué fez, mas nós vimos ali no capítulo 6 que o próprio povo se contaminou, o próprio povo pecou, e então o que aconteceu? O povo perdeu a batalha pela cidade de Ai, né? E nesse momento, então, Josué desanima. Por exemplo, no capítulo 7, vamos acompanhar a leitura, irmãos. No capítulo 7 de Josué, no versículo 6. Vamos ver, então, aqui um momento em que Josué dá uma vacilada, né? Um momento que Josué dá uma desanimada. Josué 7, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E aí nós vamos ver ao longo do capítulo que ele então começa a murmurar. E ele fala, mas por que o Senhor nos tirou, né, nos fez atravessar para que nós perecêssemos? E o que Deus diz para Josué? Ele fala, irmãos, as mesmas palavras que estão apresentadas lá no capítulo 1. Vamos ver então no versículo 10, o que o Senhor disse a Josué? Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? O que Deus está dizendo então para Josué? Josué, eu tenho um plano para você, mas Josué, você tem uma parte nesse plano. Você precisa tirar o seu rosto da terra, você precisa sair do desânimo e você precisa se colocar à disposição. Irmãos, eu encontro muitas pessoas que ficam esperando muitas vezes esse sentimento de autoestima, esse sentimento de autoconfiança brotar sozinho. Encontro muitas pessoas que acham que são outras pessoas que vão fazer isso por eles. Às vezes um companheiro, às vezes um namorado, às vezes os filhos. Existem muitas pessoas que acreditam que essa autoestima, que essa autoconfiança é algo que vem de fora. Mas, irmãos, a primeira coisa que eu queria considerar com vocês sobre esta autoestima na dimensão bíblica. A autoestima na dimensão bíblica é uma disposição. É uma capacidade de você se movimentar e de você se colocar em batalha. Mesmo que você ainda não tenha todas as capacidades, e aí vale a gente falar,
Vamos ser tolerantes com os nossos erros, não é verdade, irmãos? Sejamos tolerantes com os nossos erros, não no sentido de cultivar esses erros, de forma nenhuma, não no sentido de aumentar e de alimentar esses erros, não dessa forma, mas de entender que muitas vezes os erros fazem parte do processo de aprendizado. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos reclamando muito mais por quem nós não somos do que por quem nós somos, não é verdade? A nossa grande lamentação emocional na vida é muito em função disso. Nós olhamos outras pessoas, nos comparamos com elas, e em vez de nós tentarmos colocar as nossas capacidades de acordo com o propósito de Deus, nós ficamos concentrados naquilo que nós não somos. Será que se Josué olhasse para Moisés e ficasse pensando naquilo que ele não era, ou no líder que ele não era, será que ele iria conseguir executar o propósito de Deus para a vida dele? Sem dúvida que não. Ele poderia falar, não, mas eu não sou Moisés, eu não tenho. Moisés, desde o princípio da sua vida, já teve uma trajetória acompanhada e abençoada. Se ele olhasse para quem ele não era, ele com certeza iria fracassar. Mas ele conseguiu, irmãos, focar nas habilidades certas. Ele conseguiu focar naquelas habilidades que ele tinha, mas principalmente focar no propósito que Deus tinha para a vida dele. O que será, irmãos, que seria então a autoestima na dimensão bíblica? O que será que seria essa autoestima ou essa autoconfiança? Será que a Bíblia responde isso? Sem dúvida que responde. Vamos primeiro olhar aqui alguns versos daquilo que a autoconfiança não deve ser. Não deve ser. Geralmente, quando a gente vai definir alguma coisa, a gente define pelo oposto, né? A gente sempre define pelo não, aquilo que não é. Fica um pouquinho mais fácil para a gente, né? Então, vamos ver aqui alguns versos bíblicos que mostram para a gente aquilo que a autoconfiança não deve ser, aquilo que a autoestima não é. Vamos, então, para Romanos, no capítulo 12, no versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Vamos, então, aqui ver um versículo que pode nos apontar um elemento daquilo que a autoconfiança ou a autoestima humana não deve ser. Aqui diz, pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o que a autoconfiança ou a autoestima não deve ser? De acordo com esse verso, ela não deve ser autossuficiência. Ela não deve ser um sentimento de onipotência, de egocentrismo, em que a gente olha para nós mesmos e acha em nós mesmos as capacidades suficientes para vencer. Que nós temos capacidades e habilidades, irmãos, sem dúvida nenhuma que nós temos. Deus coloca isso como um dom para cada um. Mas será que nós devemos confiar apenas nelas? Será que elas são suficientes, irmãos, principalmente para nos salvar? De forma nenhuma. Então, esse é o primeiro indicativo que a Bíblia fala. Opa, cuidado, a sua autoconfiança, a sua autoestima não deve ser autossuficiência. O que mais, irmãos, que a Bíblia nos apresenta aqui como uma característica do que não deve ser a autoconfiança? Vamos ver lá, irmãos, o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, no versículo 19. Vamos ver então o que esse verso nos apresenta aí como uma característica do que não deve ser a autoestima. Filipenses 4, 19. Aqui diz o seguinte: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O que não deve, então, ser essa autoconfiança? Não deve ser, então, baseada na nossa força interior. Não deve ser baseada na nossa força interior. Quando nós colocamos as nossas capacidades em submissão
à vontade e ao propósito de Deus, então Deus pode fazer grandes maravilhas na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Eu tenho experimentado essa experiência ao longo de todo aí o meu processo de maternidade. Às vezes eu oro e digo, Senhor, eu não sei o que fazer. Um dia desses eu estava chorando aqui com meu filho aqui fora. Deu uma birra aqui e eu não sabia o que fazer. Eu tirei esse pequeno, fui aqui para fora, fiquei perto dele, me ajoelhei e falei, Senhor, me ajuda. Eu não sei o que eu fazer. Eu estou aqui, estou com uma boa intenção, mas não dou conta. O Senhor tem que me ajudar agora, porque nesse momento que ele está birrando aqui, eu não sei mais o que fazer. Não é verdade? Então, se eu fosse confiar nas minhas próprias capacidades, nas minhas próprias habilidades, eu com certeza teria tomado as decisões erradas. Teria feito aquilo que não era vontade de Deus. Então, irmãos, essa autoconfiança não deve ser baseada na força interior, mas deve ser baseada o quê, irmãos? Na submissão à vontade de Deus. Vamos ver uma outra característica do que essa autoconfiança não deve ser. No mesmo capítulo aí de Filipenses, no capítulo 2, no mesmo livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 4. O que essa autoconfiança não deve ser? Olha que interessante, irmãos, que tem nesse verso. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, o que não deve ser essa autoconfiança, essa autoestima? Não deve ser um esforço egoísta. Tudo aquilo que você faz pensando em alimentar sua própria vaidade, a sua própria vida, isso não é autoestima, isso não é autoconfiança, isso é egocentrismo. Isso é orgulho próprio. Então, a palavra de Deus nos faz um alerta. Coloque as suas capacidades, coloque as suas habilidades a serviço de outros, a serviço de outros. Então, você pode ter certeza que vai ser uma autoconfiança de acordo com o propósito de Deus. E um último ponto, irmãos, do que a autoestima não deve ser, ou a autoconfiança na dimensão bíblica. Vamos então para Romanos. Romanos, no capítulo 21. Não, 21 não. 2:1. Romanos, no capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas fazes o mesmo. Então, o que não pode ser também uma autoconfiança na dimensão bíblica? Não pode ser um sentimento de superioridade. Não pode ser um orgulho próprio em que você olha para os outros e você então se exalta e você então se coloca numa posição superior. Então, irmãos, resumindo, né? Eu sou professora, eu gosto de resumir, para deixar todo mundo aí gravado. O que a autoestima na dimensão bíblica, o que a autoconfiança na dimensão bíblica não pode ser de acordo com os versos que a gente leu? Ela não pode ser autossuficiência, ela não pode ser baseada somente na força interior, ela não pode ser um esforço egoísta e ela não pode ser um sentimento de superioridade. Aí já fica fácil, né, irmãos? Aí já fica fácil. Quando a gente, então, observa essas características todas em nós mesmos e conseguimos, então, colocar esse eu à disposição de Deus, então Deus pode fazer grandes maravilhas por nós. Eu acho interessante que Deus, voltando à história de Josué, Deus sabia tanto que Josué precisava ser encorajado, que o próprio Moisés falou isso para Josué. Vamos lá no versículo, no capítulo 34 de Deuteronômio. Vamos lá voltar para o livro de Deuteronômio, irmão. No capítulo 34, esse a gente já leu, né? Vamos então aqui, é o capítulo 31, versículo 6. 31, versículo 6. O que Moisés fala para Josué também?
as mesmas palavras que Deus fala para Josué na conquista de Canaã. Olha só o que tem escrito: esforçai-vos e animai-vos, não temais e nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus que vai contigo, Ele não te deixará nem te desamparará. E aqui uma reflexão importante. Para a gente desenvolver essa autoestima na dimensão bíblica, essa autoconfiança em submissão ao propósito de Deus, nós precisamos de alguém que nos anime. Nós precisamos de alguém que nos incentive. Isso é algo também muito comum que eu encontro no consultório. Os pais querem que a criança tenha autoestima, os pais querem que a criança tenha autoconfiança, mas os pais não falam que essa criança é importante. Os pais não falam que essa criança tem um propósito especial dentro de casa. Os pais não verbalizam isso para a criança. Como que uma criança vai criar autoestima se ninguém fala isso para ela? Como é que eu vou achar que eu sou importante se ninguém diz que eu sou importante? Como que eu vou me animar para enfrentar as minhas batalhas do dia a dia se ninguém na igreja me percebe? Como que eu vou ajudar aquele adolescente que está em risco de depressão, que está em risco de suicídio, se nós temos, o que a gente chama aí da geração do quarto? Nós temos crianças, adolescentes que ficam trancados, isolados no seu mundo, não incomodam os pais continuam tocando seus projetos pessoais, mas desconhecem as vivências daquela criança e daquele adolescente. Esse verso, irmãos, nos dá um alerta. Para Josué poder se sentir animado, para Josué poder desenvolver essa autoconfiança e cumprir o propósito que Deus tinha para ele, ele precisou do apoio e do incentivo do seu líder Moisés. Ele precisou de alguém que fosse lá e falasse para ele: olha, você é capaz, você consegue. Muitas vezes na igreja, irmãos, nós temos um sentimento de comparação, de competição, e não um sentimento de colaboração. É importante que nós façamos comparações, sem dúvida que é. As comparações muitas vezes servem para a gente de parâmetros. A gente entende que uma criança está em processo saudável de desenvolvimento quando a gente compara essa criança com outras crianças da mesma idade e consegue observar se ela está falando bem, se ela está sentando direitinho, se ela está desenvolvendo, a sua marcha e etc. A comparação é importante. Em alguma medida, ela nos serve como parâmetro, como referência. Mas cuidado, o que nós fazemos com essa comparação? Nós podemos fazer basicamente duas coisas com a comparação. Nós podemos competir ou nós podemos colaborar. E, infelizmente, o que nós fazemos muitas vezes dentro da igreja? A gente olha uns para os outros, a gente se compara e, em vez da gente colaborar uns com os outros, a gente faz o quê? A gente compete. E quem compete, irmãos, não se auxilia. Quem compete se isola. Quem compete geralmente se segrega, se coloca à parte. Mas quem colabora, presta atenção nos outros, presta atenção em si mesmo também e se coloca disponível para ajudar. Será então, irmãos, que a gente não precisa ter uma atitude um pouco mais colaborativa com os nossos irmãos? Com as pessoas dentro de casa? É muito comum também, muitas vezes, quando a gente vai fazer atendimento de casal, nós observamos, eu observo principalmente esse sentimento de competição entre o casal. O casal se compara entre si e a mulher diz assim: mas eu sou mais rápida que ele é muito devagar. Ou então o homem olha para a mulher e diz assim: não, mas ela fala demais. Ela aí quer tudo na hora, quer tudo ao mesmo tempo. Quando a gente não percebe, irmãos, que estas comparações devem ser medidas de alegria. Que bom que dentro de casa tem uma pessoa que é mais rápida, e que bom que dentro de casa tem uma pessoa que é mais devagar, que é mais paciente, que faz as coisas com mais cuidado.
Será que se a gente tivesse um olhar de comparação mais colaborativo, será que muitas brigas não poderiam ser resolvidas? Acredito que sim, né, irmãos? Acredito que sim. Então, irmãos, vamos ter cuidado com isso. Vamos, principalmente, tentar desenvolver esse espírito de colaboração e, principalmente, de incentivo uns com os outros. Irmãos, como é que nós poderíamos, já partindo aqui para uma parte mais final aqui da mensagem, quais seriam, então, né, algumas dicas ou algumas sugestões bíblicas para que nós desenvolvamos essa autoconfiança que Josué tinha, para que nós desenvolvamos os nossos potenciais que Deus coloca no coração de cada um? Quem sabe, irmãos, você não vai ser um grande líder como Josué fez, de liderar uma nação para conquistar uma terra. Hoje em dia, a terra já está conquistada, não é verdade? Hoje em dia, a salvação já foi conquistada, a vitória já está garantida. Jesus já conseguiu e já conquistou essa vitória na cruz. Então, será que nós temos grandes batalhas épicas e bélicas como Josué tinha no passado? Nossas batalhas são diferentes, não é verdade, irmãos? Talvez a gente não seja chamado para liderar um povo a conquistar uma terra, mas você, como mãe, é chamado a liderar a sua família para a eternidade. Você, enquanto uma pessoa sozinha, ou uma pessoa solteira, ou quem sabe a sua condição, você é chamado a liderar o seu próprio coração. Você é chamado a governar os seus próprios desejos que te levam para longe de Deus. Então, irmãos, todos nós precisamos desse sentimento de autoconfiança. Todos nós precisamos desse sentimento de autoestima, especialmente essa estima do alto. Vamos lá para algumas dicas, irmãos, de como nós podemos desenvolver a dimensão certa dessa autoconfiança? Vamos lá para o livro de Jó. Vamos então ver o que Deus fala para Jó, especialmente quando Jó estava naquele momento de maior sofrimento, mas quando Deus já iria dar um desfecho naquele sofrimento de Jó, que tinha sido causado não por ele, né, mas pelo grande conflito do universo. Vamos então ler ali o que está no capítulo 38, nos versículos de 8 a 11. Olha o que Deus então responde para Jó. Quando Jó então vai interrogar a Deus e falar: Senhor, mas por que esse meu sofrimento? Olha o que Deus coloca para Jó. Quem encerrou o mar com as portas, quando irrompeu e saiu da madre? Quando eu lhes pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envoltório? Quando fixei limites para ele, pondo-lhe portas e ferrolhos? Quando eu disse: até aqui virás? E o que mais, irmãos? Até aqui virás e não mais adiante passarás. Então, irmãos, uma primeira dica que eu gostaria aqui de refletir com vocês, que está relacionada a esse desenvolvimento dessa estima do alto. Coloque limites àquilo que limita você. Coloque limites àquilo que limita você. O que está limitando você na sua vida, irmão? Às vezes, talvez a falta de comunhão com Deus. Às vezes, talvez você tenha vontade de estudar mais, você tenha vontade de orar mais e não consegue fazer isso por causa da desorganização do tempo. A gente quase sempre fala isso, né? Não, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Os estudos lá na área da administração, irmãos, mostram isso, que não é a falta de tempo, mas é como você organiza esse tempo. Coloque um limite naquilo que limita você a desenvolver uma relação mais próxima com Deus. Se você, então, consegue perceber que você precisa organizar o seu tempo, coloque limite. Isso não vai vir de fora, irmãos. Ninguém vai fazer isso por você. Se você não colocar os limites naquilo que limita você a desenvolver os seus potenciais, você sempre vai ficar esperando. Você sempre vai ficar passivo, esperando que alguma coisa venha salvar você. E aqui vem o papel da nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade pessoal de colocar limites
aquilo que nos limita. Se até o mar, irmãos, como a Bíblia fala, até o mar tem os seus limites, não é verdade? Até aqui virás, daqui para frente não passarás. Será que nós também não precisamos colocar limites, irmãos, naquilo que nos limita a desenvolver o nosso próprio potencial? Uma outra característica e uma outra dica, irmãos, que a gente pode desenvolver para desenvolver essa estima do alto. Vamos lá para Provérbios. O livro de Provérbios, no capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 8. Vou ler a primeira parte aqui do verso, que é a parte aqui que nos interessa mais. Olha só o que interessante esse verso. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Na psicologia, a gente chama isso de autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento para a psicologia? É quando a gente conhece os nossos defeitos, as nossas qualidades e os nossos potenciais. Infelizmente, a nossa cultura é uma cultura muito depreciativa. Nós somos ensinados a conhecer só os nossos defeitos, não é verdade? A gente conhece os nossos defeitos, aprende muito bem quem a gente não é, como eu falei para vocês um pouquinho antes. A gente aprende a descrever tudo aquilo de negativo que a gente tem, e isso, irmãos, é uma parte de quem nós somos. Os nossos defeitos, os nossos limites, são uma parte de quem você é. Mas você não é feito só disso. Você é feito também de qualidades e, acima de tudo, de potenciais. Os grandes líderes que Deus chamou para cumprir a sua missão foram chamados por causa das suas grandes qualidades, irmãos? Não, né? Se nós formos olhar a vida de Paulo, Paulo foi olhado pelas grandes qualidades que ele tinha? Não, inclusive ele era um perseguidor dos cristãos. Mas por que Deus chamou Paulo? Por causa dos seus potenciais. Então, irmãos, a Bíblia aqui nos dá um conselho muito sábio. Aprenda a conhecer o seu próprio caminho. Entenda quem é você, entendendo que você tem defeitos, mas que você também tem qualidades e, especialmente, que você tem potenciais. Potenciais. E aqui também cabe um alerta, irmãos. Muitas vezes, nós conhecemos mais o caminho dos outros do que o nosso próprio caminho. O verso está falando aqui para a gente conhecer o caminho dos outros, é isso, irmãos, que o verso está falando? É isso que o verso falou? Entenda o caminho dos outros, a sabedoria do prudente é conhecer o caminho do seu vizinho. Foi isso que o versículo colocou? A sabedoria do prudente é entender o caminho do seu marido. Nossa, conheço muito bem o meu marido. Tem muitas esposas que falam assim, né? Ou então, né, o marido fala, conheço muito bem a minha esposa. E você se conhece muito bem também? Você deve se conhecer melhor, saber os seus limites melhor do que você conhece outras pessoas. Porque, de acordo com a Bíblia, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Vamos lá para mais um versículo, irmãos, o penúltimo versículo dessa manhã. Vamos para o livro de Colossenses. Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Que verso maravilhoso, irmãos. Olha aqui o que nos diz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Irmãos, não seja vítima do passado, não. Deus já te tirou das trevas, meu irmão. Deus já te colocou aqui com um propósito especial. Deus já salvou você. E nós sabemos que salvação é um processo eterno, não é verdade? Salvação ocorre no passado, salvação ocorre no presente e a salvação também ocorrerá no futuro. Essa salvação do passado, irmãos, Deus já cumpriu na sua vida. Deus já te salvou, Deus já te resgatou, Ele já te tirou do poder das trevas.
Uma vez o pastor Laércio falou assim, aqui, eu nunca me esqueci dessas palavras desse sermão, ele falou assim: o problema de ser vítima do passado é que muitas pessoas enterram um defunto vivo. E muitas pessoas acabam remoendo o passado, ou muitas pessoas acabam falando dos feitos do passado, porque, na verdade, esse passado ainda está vivo, ainda está presente. Então, irmãos, um conselho aqui bíblico também nessa manhã. Irmãos, Deus já te resgatou, Deus já te salvou. Aquilo que você era, seja de bom ou seja de ruim, já não existe mais. Inclusive, às vezes, a gente pode se vangloriar de quem nós éramos no passado também, né? Nós podemos ser vítima do passado, daquilo de bom, mas eu tinha tanta comunhão com Deus, eu era tão espiritual no passado. Não seja vítima desse passado, irmãos. Deus já te resgatou. Independente se você era coisa boa ou coisa ruim, Deus já te tirou isso, Deus já te resgatou e Ele te colocou aqui com um propósito para o futuro. E por último, irmãos, vamos aqui ler o que está em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. 1, versículo 6. E eu tenho certeza que Josué, assim como você, também devem ter isso no coração, essa mensagem no coração. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E eu queria terminar com essa mensagem. Irmãos, independente da sua autoestima, da sua autoconfiança, existe uma estima do alto. Existe um propósito de Deus na sua vida. E você, com muita humildade, comunhão e oração, você deve descobrir quais são aquelas capacidades que Deus colocou na sua vida para que você desenvolva os seus propósitos. Não de uma forma autossuficiente, não de uma forma egoísta, não de você para você mesmo, mas principalmente para que você edifique o reino de Deus até que Jesus volte e nos resgate desse mundo mau. Até que a gente possa ver, irmãos, com grande esperança e grande glória, a gente possa ver o autor e consumador da nossa fé. Aquela fé que fez Josué prosperar e aquela fé que está disponível para você hoje também, irmãos, que é capaz de te resgatar e te fazer prosperar hoje também. Amém, irmãos? Eu vou chamar aqui então agora o trio para que possa encerrar com uma mensagem. Vamos então refletir nessa mensagem, que essa mensagem da Bíblia para nós essa manhã transforme os seus propósitos e se coloque em prática, para que você saia da igreja dessa manhã pronto e disposto a colaborar com o propósito de Deus, que Deus tem para a sua vida. Porque foi isso que Josué nos mostrou, é isso que nós podemos aprender com o exemplo dele, e eu tenho certeza que é isso que Deus quer para todos nós nessa manhã.